tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você gosta também, não é mesmo? E a gente tá junto para mais uma Live Bakes e essa é super deliciosa, porque a gente vai conversar sobre os ingredientes adicionais de uma massa de pão. E hoje a gente vai falar de outros ingredientes, que são ingredientes secundários, mas são também muito importantes. E cada um deles tem um efeito sobre a massa de pão. Então é muito legal a gente ter essa noção, né, das funções e dos efeitos dos ingredientes na nossa massa. Então vamos lá, olha só, primeira coisa, né, essa aula é uma aula sobre os outros ingredientes do pão. Por que eu falo os outros? Porque nessa série a gente já falou sobre o fermento, a gente já falou sobre a farinha, sobre a água, né? E hoje a gente vai falar dos outros ingredientes, tá joia? Primeiro outro ingrediente, que na verdade ele é um ingrediente fundamental. Ele só entra em quantidades menores na massa, mas ele é muito, muito importante, que é o sal. Sal, o que será que o sal faz, né? Muita gente fala, o sal ele faz o pão ficar salgado. Será que ele só adiciona sabor na massa de pão? Será que eu posso colocar mais sal na minha massa para fazer meu pão ficar mais salgadinho? Será que eu posso tirar o sal porque, eu não como sal, então eu vou tirar o sal? E aí, o que será que vai acontecer com a sua massa de pão? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os efeitos do sal, sobre as funções do sal, sobre a quantidade de sal que a gente coloca na massa. Esse é um dos outros ingredientes da massa de pão que a gente vai focar hoje, tá? Então a gente vai falar sobre o sal, né? Olha só, vou já começar essa aula falando. Um dos maiores problemas que os padeiros enfrentam é quando eles esquecem de colocar sal na massa. É isso mesmo, não pode deixar de colocar sal na massa de pão. E tem que colocar na quantidade certa. Por quê? Vou falar para você agora algumas funções do sal. Então, olha só, primeira coisa, o sal, ele vai agregar sabor. Essa é uma função básica, uma função mais intuitiva, né? O sal agrega sabor à massa de pão, mas ele faz muito mais do que isso. Ele vai controlar a fermentação. O fermento, lembra? O fermento não gosta de sal, ele não gosta de cloro, certo? Então, se a gente coloca sal na massa, quando a gente coloca sal na massa, também é para ajudar a controlar a fermentação, para ela não fermentar demais, tá joia? Então essa é uma das funções do sal e um dos efeitos que ele traz para a massa. Outra coisa, ele ajuda a clarear a cor do seu miolo. Muitas vezes as pessoas esquecem de colocar o sal na massa e quando o pão sai do forno, o pão sai com uma cor muito esquisita. Ou as pessoas erram a quantidade de sal. E isso pode ser também por causa da falta de sal, tá? Então o sal ajuda a regular a cor do miolo. O sal também atua como um conservante natural. É isso mesmo. Ele, junto com o fermento natural, ajudam a aumentar a durabilidade do pão depois de assado, sem nenhum aditivo e sem nenhum conservante, tá? Não é? O sal é massa, velho. Tá vendo? O sal, esse papel é um dos papéis mais fundamentais do sal. E se a gente esquece o sal, a massa fica grudenta, fica mole, fica espalhando, e a gente não sabe, esqueceu, né? Quando a gente esquece. Pode ser que você esqueceu o sal, por quê? Porque o sal ajuda no fortalecimento da malha de glúten da massa e ajuda na estrutura da massa de pão. Olha que incrível! Então, se você deixa de colocar sal, a sua massa vai perder nessas características, né? O glúten não vai estar tão forte, a estrutura da massa talvez não fique tão legal. Então o sal, ele repara, eu quero que você repare a próxima vez que você for fazer pão, quando você adiciona o sal, como que a sua massa muda, tá? Então um dos grandes papéis do sal é ajudar nessa estruturação da rede de glúten da massa. Outra coisa que também é muito, muito importante, o sal correto ajuda na fermentação. Por que o sal correto? Porque eu estou falando aqui do sal que não é ultraprocessado, sal que não é refinado. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de usar sal marinho nas minhas massas de pão. Por que eu uso sal marinho?
porque ele é um sal que tem muito mais minerais do que o sal refinado. Você pode também usar o sal rosa, né? Esse sal rosa, sal cinza, tem vários tipos de sal que você vê a cor, ele muda a cor. Por quê? Por causa dos minerais. O fermento natural precisa de minerais, né? E esses minerais são encontrados no sal que não é tão refinado. Então é importante você usar pelo menos o sal marinho, que é fácil de achar, você encontra aí no supermercado, num supermercado melhor ou numa loja, né, de produtos naturais, você vai encontrar sal marinho, sal rosa do Himalaia, enfim. E aí você vai poder usar no lugar do sal comum, do sal de cozinha, daquele sal que a gente compra que é iodado, tá? Então o sal ele vai ter esses minerais que vão ajudar na fermentação. Por quê? Porque eles são nutrientes para o nosso fermento. Aí você fala, mas o sal atrapalha a fermentação. Em alta quantidade ele atrapalha a fermentação. Na quantidade certa. Se for o sal que é menos refinado, ele vai ajudar na sua fermentação sem deixar que ela se descontrole. Fez sentido? E assim, por último, que eu já falei primeiro, né? Melhora o sabor da massa. Né? Então o sal vai melhorar o sabor da massa. Qual a quantidade de sal que a gente coloca numa massa de pão em geral? Quanto de sal? Qualquer quantidade? Não, não é qualquer quantidade, porque se você colocar menos do que precisa, sua massa vai sofrer consequências. Se você colocar mais, sua massa vai sofrer consequências, tá? Então a gente tem que colocar a quantidade certa de sal, que em média é 2% em relação ao peso total de farinha da massa, incluindo a farinha do fermento, tá? No caso do fermento natural leva farinha e água, então você tem que contar quantos gramas de fermento natural tem na sua massa, e aí você vai considerar a farinha que tá naquele fermento junto com a farinha da massa e calcular a quantidade de sal, idealmente 2%. Lembra disso, por volta de 2% é uma quantidade legal de sal para sua massa. Se a sua massa geralmente é muito fracote, se ela, sabe, se você tá usando uma farinha muito fraca, se a sua água, né, não é uma água muito legal para fazer pão, talvez você coloque lá 0,1, 0,2% a mais de sal na sua massa, porque isso pode ajudar a fortalecer, tá, a sua massa. Combinado? Falta de sal. O que acontece quando a gente põe menos sal do que a gente devia numa massa? Eu já expliquei o que acontece quando a gente esquece o sal e tal. Então, quando falta sal na massa, a massa vai ficar mole, pegajosa, grudenta. A massa também vai ficar aquele pão que é meio pão disco voador, sabe? O pão panquecão. Se você esquece de pôr sal na sua massa, tá tudo certo, mas a massa não tá rolando. Pode ser que você tenha esquecido de colocar sal. E aí quando você faz os descansos da massa, a sua massa fica espalhando. E ela não estrutura, e ela fica pegajosa, grudenta. Isso é falta de sal, tá? Outra coisa, né? Sua massa vai fermentar de uma forma mais descontrolada, porque o sal ajuda a controlar a fermentação, não é mesmo? Então ela vai fermentar demais em pouco tempo. Isso é um indicador de pouco sal na massa também. Outra coisa, você vai acabar com um pão que não tem tanta estrutura, porque ele não estruturou direito, porque faltou sal na massa. O sal ele contribui para a estrutura. Então o seu pão não vai ter muita estrutura, vai virar aquele pão panquecão, aquele pão disco voador, e ele não vai crescer muito no forno, tá? Então olha só o que acontece quando a gente não coloca sal na massa. E aí você vai falar pra mim assim, meu médico falou que eu não posso comer sal. E eu super respeito a opinião do seu médico, mas olha bem, a quantidade de sal numa massa de pão é muito pequena. É 2% mais ou menos, em média, da quantidade total de farinha. Então, se você tem 1 quilo de farinha na sua massa, você vai ter 20 gramas de sal. E você não vai conseguir comer um pão que tem 1 quilo de farinha, né, de uma vez. Você vai comer um pedacinho de cada vez. Então essa quantidade de sal se dilui, fica muito pequena, você não precisa preocupar. Mas olha, se você tem problema, né, com pressão alta e tudo, conversa com seu médico, veja com seu médico o que ele vai falar, tá bom? Então isso que eu falei é pra quando a gente esquece de colocar sal ou não tem sal suficiente na massa, tá? E agora eu vou falar sobre o excesso de sal na massa. É praticamente o contrário, né? Quando você coloca sal demais, fala, eu gosto de um pão salgadinho. Eu tive um aluno, eu esqueci se foi aluno ou aluna, que me perguntaram lá na área restrita, né, na área exclusiva de alunos do meu curso online, eles perguntaram assim, eu gosto de pão salgadinho, eu posso colocar mais sal? Aí eu falei, não pode,
Porque se você coloca mais sal numa receita que já está equilibrada, você vai desequilibrar essa receita e aí você vai ter um problema que é o quê? Falta de fermentação, tá? Você vai ter uma massa que vai ficar muito tensa. Que acontece com uma massa que é muito tensa, com um glúten muito forte? Ela não vai expandir do jeito que ela poderia expandir. Ela não vai ter a extensibilidade que ela precisaria ter para crescer no forno e te dar um pão que tem um miolo leve. Então, isso aí acontece quando você coloca muito sal na massa. Você vai perder as características de um pão, vamos dizer assim, de um pão ideal, né? E você vai acabar tendo um pão que é pesadão e duro, porque ele tá com excesso de sal na massa. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Na vida tudo tem que ter um equilíbrio. Você também precisa ter equilíbrio na quantidade de sal e respeitar a quantidade de sal. Próximo, açúcar, né? O açúcar é um ingrediente que ele não é essencial para um pão. O sal é essencial. O açúcar não é essencial, mas ele também tem uma série de funções que são importantes e ele traz uma série de efeitos para a massa. Então a gente vai falar sobre o açúcar. Por que o pão doce normalmente é molinho, macinho, úmido, né, com a casca mais fina? Por que será que o pão doce tem essas características? Um dos fatores do pão doce ter essas características é porque ele tem açúcar. O açúcar vai trazer uma série de características específicas para uma massa. Além de fazer o pão ficar docinho, igual sal, além de fazer o pão ficar salgadinho, ele tem uma série de funções, o açúcar também. O pão doce fica normalmente mais macio pelas propriedades do açúcar que está dentro dessa massa. E agora a gente vai falar, né? Antes de eu falar dessas propriedades para você, eu vou falar para você o seguinte: dependendo da quantidade de açúcar que tem na sua massa, tá? Olha só, a quantidade de açúcar da sua massa vai trazer efeitos diferentes para a massa. E aí é o seguinte: pouca quantidade, ou seja, 2% ou menos, 2% é pouco, 2% de açúcar ou menos, vai ajudar na fermentação. Menos de 2% de açúcar na massa, você consegue promover, ajudar, facilitar a fermentação dessa massa. Então, por exemplo, se você mora num lugar frio, se o seu fermento é meio lento, você pode colocar até 2% de açúcar na massa para ajudar a fermentação, tá? Se você colocar muito açúcar numa massa, ou seja, 12% ou mais de açúcar numa massa, você vai ter um efeito contrário. Você vai atrasar a sua fermentação. A fermentação vai diminuir a velocidade. Então muita gente pode pensar, vou tacar açúcar nessa massa, essa massa vai ficar bombadona, vai fermentar pra caramba. Não funciona desse jeito, tá? Então, menos acelera a fermentação, mais açúcar atrasa a fermentação. Vou falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, tá joia? Não tô dando receita aqui, hein? Eu tô dando explicações dos ingredientes, mas eu vou explicar para você agora a classificação da massa em relação à quantidade de açúcar, tá? Uma massa pobre, tá? Chamada de massa pobre, ela tem até 4% só de açúcar na receita, tá? Uma massa semi-rica tem de 5 a 10% de açúcar na receita. E uma massa rica tem acima de 11% de açúcar na receita. Pode ter mais que 11, tem massa que tem 20% de açúcar. É outra fermentação, é outra característica de massa. Cara, é muito diferente fazer uma massa com esse tanto de açúcar. E então, assim, o que eu tô mostrando para você são os tipos de massa, as classificações de massa aqui, pra você entender os efeitos do açúcar em cada uma delas. Beleza? E aí a gente tem os tipos de açúcar, né? São vários tipos. Tem cristal, tem confeiteiro, tem impalpável, tem o mascavo, tem mel, tem o açúcar que é refinado. O açúcar refinado é o açúcar mais usado na panificação, né? Na confeitaria também, a maioria é açúcar refinado. Mas muita gente também, eu gosto muito, quando eu faço um pão mais para integral, um pão bem integralzão, eu gosto de pôr açúcar mascavo ou açúcar demerara, tá? Ao invés de açúcar refinado. O açúcar mascavo vai trazer mais cor pro nosso pão, vai trazer um sabor diferente, né?
E ele tem um poder de adoçar que é menor do que o açúcar refinado também, né? Então, eu não usaria açúcar mascavo num pão branco, porque muda a cor, não fica legal. Mas eu gosto de usar açúcar mascavo em pães mais integrais, com mais sementes, com farinha mais integral. E o açúcar, né? Agora você vai entrar tirar essas conclusões. Quando você põe um pouquinho de açúcar, você muda a textura da sua massa, né? Você muda a fermentação da sua massa também. E aí, a gente chega então nos efeitos do açúcar na massa de pão. A gente tem uma série de efeitos e eu vou falar agora, né, das propriedades do açúcar para uma massa de pão. A gente tem então, primeiro, em pequenas quantidades, o açúcar vai ajudar a alimentar o seu fermento, como eu falei um pouquinho antes. Você também vai ter uma massa que é mais macia, mais fofinha, quando você coloca açúcar, né, numa quantidade um pouquinho maior. Você vai ter também uma massa que fica mais úmida, tá, por mais tempo, por causa do açúcar. Né, o pão doce, quando você vai comer um pão doce bem feito, ele tem aquela umidade, ele é fofinho, ele fica mais dias macinho, igual bolo. Quando você coloca mais açúcar numa massa de bolo, ela vai ficar mais, além de ficar muito doce, mas ela vai ficar mais úmida. Por quê? Porque o açúcar ajuda a reter a umidade na massa. Da mesma forma o pão. Então o açúcar vai ajudar a reter a umidade, a fazer o pão ficar mais macinho por mais tempo, tá bom? Ele também vai dar aroma, vai melhorar a cor da casca, a cor do miolo, ele vai trazer sabor, ele vai aumentar a qualidade, assim, o valor nutricional do pão e vai aumentar as calorias. Então, assim, né, se a gente tá cortando caloria, lembra que quanto mais açúcar você colocar no seu pão, mais caloria o seu pão vai ter também. Então, o açúcar traz uma série de benefícios, mas ele também vai trazer as calorias, né? Então é importante você sempre lembrar disso, tá bom? E agora a gente vai falar das gorduras. A gente tem as gorduras vegetais e as gorduras animais. Gorduras animais, manteiga, banha de porco. Gorduras vegetais, óleo, azeite, tá? Margarina, gordura hidrogenada. Essas são as gorduras mais comuns e que são usadas em massas de pão. Como que eu posso falar? A gordura, ela como o sal, como o açúcar, como o fermento, como a farinha, como a água, ela tem funções e ela traz efeitos para uma massa de pão. Qualquer coisa que você coloca na sua massa de pão vai ter uma função específica e vai trazer um efeito positivo ou negativo para sua massa de pão, dependendo da quantidade que entrar na massa, tá? Gordura não é nem um pouco diferente. A gordura vai trazer mais aroma, vai melhorar a cor, vai trazer mais sabor, vai agregar, né, valor nutricional na massa, vai agregar calorias na massa. Ela vai também aumentar a durabilidade da massa. Igual o sal aumenta a durabilidade. A gordura vai aumentar a durabilidade também. Por quê? Porque ela vai ajudar a reter umidade, igual o açúcar ajuda a reter umidade, a gordura também ajuda a reter umidade. Então um pão que leva gordura tende a ficar mais macio mais tempo também. Um pão de água, farinha e sal endurece muito mais rápido do que um pão que tem açúcar, que tem gordura na massa também. Por quê? Porque esses ingredientes, açúcar e gordura, ajudam a reter a umidade na massa, portanto a massa fica macia mais tempo. E a gordura, com isso, na verdade, a gordura vai retardar o envelhecimento do amido e por isso que o seu pão vai ficar macinho mais tempo. Ela aumenta a durabilidade, né, do miolo do pão, da textura do miolo do pão. É muito legal, né? A gordura também, na hora que você está preparando a massa, né, durante a mistura, o desenvolvimento do glúten da massa, ela vai aumentar a extensibilidade da malha de glúten da massa, tá? A característica da massa de expandir a gordura vai aumentar essa possibilidade, essa capacidade de expansão da massa, e isso vai ajudar a gente a ter uma massa um pouco mais estável e ela vai crescer legal assim no forno e manter a sua forma no forno. E a gente vai ter um pão que tem um crescimento melhor, né, e um volume maior quando ele sai do forno. Isso é assim, é muito claro, a gente percebe isso demais, né? Lógico, você tem que ter uma receita equilibrada, você tem que ter
uma fermentação adequada, uma manipulação adequada da massa. Não é só, então vou tacar gordura na minha massa e vai ser tudo resolvido. Meus problemas acabaram. Não é assim. Seus problemas não vão acabar porque você vai colocar mais gordura na sua massa. Tudo em equilíbrio e você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ter um método adequado para fazer pão. Você tem que ter um entendimento da fermentação, um entendimento do que você faz e que pode influenciar a sua massa para você ter bons resultados. Não adianta então falar, então beleza, agora, né, vou tacar gordura e vai dar tudo certo. Não, você tem que ter um entendimento. Então assim, você vê como esse tema é extenso. Hoje a gente está falando apenas desses ingredientes. Vamos falar de mais alguns aqui, mas assim, a gente está falando apenas de sal, de açúcar, de gordura, de alguns outros ingredientes. Que momento que a gente adiciona gordura numa massa de pão? Ah, eu coloco a gordura em qualquer momento, qualquer hora. Não, a gente coloca a gordura depois que a gente hidratou a nossa farinha. Ou seja, depois que você colocou a água e a farinha está hidratada, você então adiciona a gordura. Porque aí a farinha, né, a farinha já hidratou e aí você adiciona a gordura. Porque senão a sua massa não vai hidratar adequadamente, se você adicionar a gordura antes da farinha. Tá joia? E aí eu vou falar um pouco aqui da classificação da massa em relação à quantidade de gordura. Eu falei em relação à quantidade de açúcar e eu agora vou falar em relação à quantidade de gordura, tá? A gente tem a massa pobre, que é considerada também chamada de massa magra, né? E ela tem até 2% de gordura. Entre a massa semi-rica e a massa rica ou massa doce. E aí a semi-rica vai ter de 5 a 10% de gordura. E olha só, a massa rica e doce, ela vai ter entre 11% e 25% de gordura. É muita gordura, mas não terminou aqui. Ainda tem a massa, que é a massa folhada. Já ouviu falar, né, de massa folhada, de massa semi-folhada. Essas massas levam até 100% de gordura em relação ao peso da farinha. É muita gordura, porque a gente precisa, né, da manteiga lá para folhar a massa, né, para a massa ter aquelas camadinhas, né, de aquelas lâminas, né, a massa laminada. Então, olha só, tem massa com até 100% de gordura, até mais. Então, tem várias quantidades de gordura que podem entrar numa massa e a classificação vai mudando. O tipo de massa muda dependendo da quantidade de gordura que você usa. Tá joia? Agora a gente vai falar do leite. Isso aí, lembra do leite? Então, o leite também é um ingrediente que não é um ingrediente essencial, mas ele é um ingrediente também que pode agregar na sua massa. Ele vai trazer mais aroma, mais sabor. Ele vai mudar a cor da casca da sua massa. Ele vai também aumentar o valor nutritivo da sua massa. O leite tem uma série, né, de minerais e tudo que fazem bem para a saúde, tem proteína. E ele também vai melhorar a estabilidade da massa do pão. Você pode usar leite líquido, leite normal, ou o leite em pó. O leite em pó vai entrar junto com os secos, no caso com a farinha. O leite líquido vai entrar junto com a água. Tá joia? É basicamente isso. O leite, ele vai ficar, a massa vai ficar um pouquinho mais macia quando você usa leite, né? Eu gosto muito, né, de usar leite nos meus pães de massa mais, vamos dizer, aquela massa semi-rica, né? O pão que vai ter uma massa mais docinha. Eu gosto de usar leite nessas massas, tá? Nos meus pães rústicos eu não uso leite. Aí é só farinha, água e sal. E vamos falar agora dos ovos. Né? Ovo é um ingrediente também que não é essencial, mas ele pode agregar muita coisa boa numa massa, né? Ele vai agregar sabor, ele vai agregar valor nutricional, ele vai mudar a cor, vai mudar a textura, ele vai fazer com que a sua massa, ela pode ter algumas características, especialmente se você usar a gema, que são muito favoráveis. Falando aqui de pães de massa rica, enriquecida, né? Os pães doces, os pães que levam gordura, que levam açúcar e também que levam ovos, especialmente gemas, eles vão ter uma textura muito macia e um sabor maravilhoso, né? Tipo assim, o panetone, que é quando a receita do panetone, para ser um bom panetone, ela leva muita gema. Mas por que ela leva muita gema e não leva a clara e a gema? Porque muita clara numa receita de pão pode fazer o efeito contrário.
ela pode fazer com que o pão fique ressecado depois que ele fique pronto, tipo, com o tempo, tipo 1 dia, 2 dias depois, sua massa vai ficar ressecada, esquisita. Por quê? Pelo efeito da clara. Então, o melhor é quando você vai ter uma quantidade maior de ovos na sua massa. Quantidade maior é o quê? Mais de 10%, 12% de ovos na massa. Use gemas, não use clara e gema, porque senão a sua massa pode ficar com a casca ressecada, desfolhando depois de alguns dias, tá? E o panetone, de verdade, tem muita gema, muita mesmo. Pandoro, panetone, brioche, aí é gema pra caramba, tá bom? Muitas pessoas me perguntam, né? Que horas que eu adiciono o recheio? Qual a melhor hora de adicionar o recheio na massa? Como que eu adiciono o recheio na massa? Eu quero colocar, sei lá, quero colocar nozes, eu quero colocar calabresa, quero colocar queijo. Que horas que eu coloco essa galera na minha massa, né? Que horas? Que horas será que a gente coloca esses recheios na massa? Vou contar. Mas primeiro, né, eu vou falar que tem vários tipos de recheio, né, de ingredientes adicionais que vão agregar muitas características na nossa massa. Tem cereal, tem castanha, né, tem fruta seca, tem queijo, tem azeitona, tem, deixa eu ver o que mais. Nossa senhora, tem chocolate, tem, deixa eu ver, especiaria. Eu anotei, né, cara, porque senão é muita coisa pra eu lembrar. Ah, tem embutidos, né, que eu falei, calabresa. Tem gente que gosta até de colocar carne, sei lá, desfiada, carne seca. Você pode colocar o que você quiser na sua massa, né? Tem sementes, tem castanhas. Você pode também, eu até esqueci de mencionar, mas você pode fazer também massa com chá, né? Em vez de fazer com água, com suco, em vez de fazer com água, com cerveja, né? Você pode colocar vinho, você pode fazer um tanto de coisa. Agora, lembra, tudo que você for colocar na sua massa vai mudar a fermentação, que agora você já sabe. Se você está assistindo essas aulas, você já sabe. Vai mudar a sua fermentação, vai mudar a textura, vai mudar tudo. Eu não te recomendo fazer isso se você está começando a aprender agora. Eu recomendo que você primeiro aprenda mesmo. Você tem que saber já, você já tem que ter um método no lugar, você já tem que conhecer os efeitos, né, da farinha, da água, do tempo, da temperatura na fermentação. E você já tem que ter um conforto com relação a isso para você então conseguir fazer outros tipos de pães com outros ingredientes como esses que a gente está falando agora, tá? Então, vamos lá. Esses ingredientes adicionais, os cereais, as castanhas, esses outros ingredientes, frutas secas, chocolates, sei lá, azeitona, queijo, especiaria, embutidos, tudo isso vai trazer sabor, vai trazer beleza, né, pro seu pão, vai trazer textura, né, vai mudar o aroma da sua massa. E às vezes você não precisa colocar muito ingrediente na sua massa para isso acontecer, tá? É importante falar isso porque assim, se você, então eu vou tacar, vou colocar um tanto aqui, ó, no olhômetro, você pode detonar a sua massa, aquela massa linda, fermentada que você tá fazendo com todo carinho. Se você colocar muito, na hora de assar vai ser uma zoeira dentro do seu forno, você vai ver, não vai ser bom. Então, você tem que tomar esses cuidados, porque dependendo do ingrediente que você colocar, ele vai afetar a estrutura do seu pão, ele vai afetar o sabor, ele vai afetar a textura da massa, o crescimento do pão, ele vai afetar o tempo de fermentação. Cara, se você colocar coisa que é muito salgada na sua massa, vai acabar com a sua fermentação se você não souber fazer direito. Ou preparar o ingrediente corretamente, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração quando você está recheando ou agregando esses ingredientes na massa. E, por último, eles também podem mudar a hidratação da sua massa. Então, por exemplo, você usa lá uma quantidade de água específica. Aí você, de repente, fala, eu quero colocar um monte de semente na minha massa. Beleza. Aí você taca a semente na sua massa, a semente vai lá e chupa a água toda da sua massa. E aí o seu pão fica pesadão. Por quê? Porque dependendo do ingrediente que você coloca, ele vai afetar a hidratação da sua massa. Ou o contrário, se você coloca ingredientes que tem água neles, fruta, azeitona, aí você pode correr o risco de colocar água demais na sua massa, ou sal, no caso da azeitona. Enfim, são pontos de atenção que você tem que ter na hora e considerar para fazer o seu pão agregando esses ingredientes, beleza? E a
quantidade, né? Que eu falei que eu ia falar pra vocês a quantidade. Eu sou muito fã do pão que não tem recheio, e aí eu vou rechear meu pão com as coisas que eu vou colocar nele. Mas alguns pães recheados são maravilhosos. E você não precisa colocar recheio demais pro seu pão ficar gostoso, não. Então, dependendo do que você for colocar, por exemplo, se você for colocar especiaria, ou se você for colocar sementes, né? Se for colocar lá chia, se você for colocar linhaça, você não vai colocar 20% de linhaça numa massa de pão. Você vai ter linhaça demais no seu pão, ou gergelim, vai ser demais. Então, assim, eu coloco entre 3% e 20% de recheio, dependendo do recheio, tá? E aí você vai testando, você faz, vê como é que fica, ah, gostei. Ah, não, podia ter um pouquinho mais, o pão tá legal, cresceu bem, vou colocar um pouquinho mais. Ou então, nó, velho, pus coisa demais nesse pão, não ficou bom não. Aí você vai, diminui a quantidade na próxima vez pra você encontrar o que funciona legal pra você, tá? E lembrando, né, que esses recheios, eles vão agregar calorias no seu pão, né? Muitos vão agregar açúcar, outros vão agregar gordura, outros vão agregar sal, né? Às vezes tem que fazer uma compensação de sal na sua receita, porque o recheio que você vai agregar tem muito sal. Então, assim, isso aí, cara, isso aí você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que testar, porque é com acertos, erros e muito conhecimento que você vai conseguir pães de qualidade, tá? E você também pode colocar, né, sementes, decorar o seu pão com sementes, por exemplo, que você vai agregar valor nutricional, você não vai afetar o miolo do seu pão e você vai poder decorar esse pão pelo lado de fora com sementes. Mas tem toda uma forma certa de fazer isso. Para você adicionar, né, recheios, tipo recheios que vão interferir, né, com a estrutura do seu pão, eu recomendo que você adicione esses recheios um pouquinho durante a mistura, não muito, pouco percentual desse recheio durante a mistura, ou preferencialmente durante as dobras. Né? Eu tô falando aqui de pão de fermentação natural longa, que demora muitas horas para fermentar, muitas horas para desenvolver o glúten e a estrutura da massa, tá? Então eu tô falando desse pão. Então você pode adicionar aos pouquinhos do recheio durante as dobras. Ou você ainda pode fazer um processo que chama laminação da massa, que você estica essa massa toda na sua bancada. Você pode pôr o recheio, né, na laminação e distribua esse recheio de uma forma mais harmônica, né? Mas a laminação é mais difícil, então se você tiver dificuldade de fazer a laminação, é só ir acrescentando aos poucos durante as dobras, porque as dobras, com o tempo de fermentação e com as dobras, a massa vai desenvolvendo força, né? Glúten, e a malha de glúten vai ficando mais resistente, e aí o recheio não vai danificar tanto assim a sua massa, tá? Tô muito feliz que vocês estão aqui junto comigo, e até a próxima! Tchau!